Oi, gente, que prazer poder gravar este vídeo, que prazer poder falar sobre esses capítulos do livro de Mórmon. Eu vou te contar as minhas impressões, as minhas inspirações. E enquanto eu lia, eu fiquei pensando, pode ser que você esteja aí nessa situação de dizer, por que estudar o livro de Mórmon? Por que mergulhar, se aprofundar neste livro? Por que fazer esse estudo diário? E talvez você pense assim, essa família viveu 600 anos antes de Cristo. É um registro tão antigo. O que essa história tem a ver comigo? E eu gostaria de dizer para você que essa história tem tudo a ver com você. Essa história, ela nos ensina tantas coisas. Este livro foi escrito, foi preservado, que chegasse nas nossas mãos, na nossa época. Os lamanitas não tiveram acesso, eles não leram o livro de Mórmon. Os nefitas tampouco tiveram acesso, eles não leram o livro de Mórmon. Esse livro foi escrito para os nossos dias, para que pudéssemos ler. E embora o que nós vamos ler são relatos, são histórias de épocas diferentes, de contextos diferentes, de geografia diferentes, elas têm tudo a ver com a nossa vida. Os ensinamentos são os mesmos. As lições aprendidas na época de Nefe ou na época atual são semelhantes. O próprio Nefe, quando ele escreveu, ele disse que escrevia com um objetivo específico. Ele diz assim, em 1 Nefe 6, no versículo 4, pois tudo o que desejo é persuadir. O que é persuadir? É fazer você acreditar. É persuadir os homens a virem a Deus. Esse é o objetivo de Nefe. Fazer os homens acreditarem, virem a Deus. E quem é esse Deus? Ao Deus de Abraão? Ao Deus de Isaac? Ao Deus de Jacó? E serem salvos. Quem é o Deus de Abraão? Quem foi Abraão? Esse grande patriarca que recebeu tantas promessas do Senhor. Esse Abraão que teve um filho já em idade avançada e que se chamava Isaac e que o Senhor o salvou. E eu fico pensando, Abraão e Isaac, eles são um simbolismo da expiação do Salvador Jesus Cristo, do amor que o nosso Pai Celestial tem por seus filhos, dando o seu Filho para salvar a humanidade, para expiar por nossos pecados. E aí ele fala ainda, né? O Deus de Isaac. A gente sabe que Isaac foi esse profeta fiel, o único filho de Abraão. O seu próprio nascimento foi por um milagre. E a gente sabe que Isaac gerou a Jacó, Esaú e Jacó. Mas Jacó foi aquele que acreditou. Foi aquele que fez tudo, foi fiel, foi obediente e recebeu as promessas. Recebeu todas as suas promessas em vida, inclusive a terra onde habitaria. E ele foi o pai das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Israel, porque Jacó teve depois o seu nome mudado e foi chamado Israel. Então, quando a gente pensa, esses homens, né, quando diz assim, pois tudo o que desejo é persuadir, é fazer você acreditar, é fazer com que os homens venham a Cristo, né, que venham a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, um Deus de milagres, um Deus que faz promessa e cumpre, quando seus filhos são fiéis. Nefe disse ainda, eu não escrevo as coisas que agradam ao mundo, mas eu escrevo as coisas que agradam a Deus. E esses capítulos nos ensinam tanta coisa, e principalmente isso,
a gente ter muito cuidado com o mundo, a gente ter muito cuidado com esse campo largo, com esse espaçoso edifício. Porque é muito fácil se distrair, é muito fácil se distrair com o mundo. O livro de Mórmon, ele nos traz tantas lições e esses capítulos, vocês sabem que eu estou de férias, é a minha última semaninha, já volto para São Paulo, agora eu estou em Natal. E, gente, como é maravilhoso estar de férias. Como seria bom, né? Às vezes a gente pensa que a vida fosse férias, né? Mar, sol, descanso, mas a gente sabe que não é assim. Muitas vezes vamos atravessar os desertos da vida. Muitas vezes vamos passar por névoas de escuridão. Muitas vezes podemos até nos perder pelo caminho. Mas o que é mais importante é entender a misericórdia de Deus. É entender como Ele é acessível, como Ele está disponível e como o seu sacrifício expiatório foi para todos. Então, quando a gente lê já esses capítulos iniciais, a gente vê, né, todo o amor que o Senhor tem por nós. Só a gente fazendo um resuminho, né, do que aconteceu aqui nesse período, a gente vê como o Nefe está preocupado a escrever esse registro, né, e como o Senhor também ordena que eles precisavam levantar descendência, e uma vez que precisavam, o Senhor ordenou que eles retornassem, Nefe, com seus irmãos, a Jerusalém, a casa de Ismael, que já devia ser um velho conhecido, né? E lá o Senhor enterneceu o coração de Ismael. E ele decidiu seguir a família com suas filhas para o deserto. Então o Senhor prepara sempre um caminho. Possivelmente essas famílias já se conheciam antes, possivelmente já se conheciam as filhas, talvez já tivesse até um acordo aí de casamento futuro, a gente não sabe, porque ninguém vai chegar na casa do outro e vai dizer, olha, me segue no deserto, o Senhor ordenou, a não ser que já existisse aí uma conexão entre essas famílias. E a gente vê que eles seguem, mas quando eles chegam no deserto, algumas das filhas de Ismael, assim como Lamã e Lemuel, se revoltam e começa aí toda uma confusão contra Nefe, contra seu pai, contra Sam. E a gente vê novamente essa briga, né, essa discórdia, esse enfrentamento entre bem e o mal. E muitas coisas acontecem, né, desde de Nefe relembrá-los, todas as coisas que o Senhor fez por eles, todas as coisas, desde quando o Senhor os livrou de Jerusalém, desde quando eles conseguiram pegar os registros, como o Senhor colocou Labão nas mãos deles. Então, Nefe vai mostrando todas as evidências de como eles deveriam ser gratos ao Senhor. Mas eles não estão pensando nisso, eles estão pensando em Jerusalém, eles querem voltar para Jerusalém. E há um dado, gente, muito curioso, porque nesse capítulo específico, no capítulo 7, Nefe fala assim, e aconteceu que eu, Nefe, viajei novamente com meus irmãos pelo deserto, para subirmos para Jerusalém, quando eles estão indo buscar a família de Ismael. E olha só, ele repete no versículo 4, em 1 Nefe 7:4, e aconteceu que subimos à casa de Ismael, e obtemos favor aos olhos. Resumindo, ele fala sobre subir a Jerusalém. Ele fala como se Jerusalém fosse uma subida, subir à casa de Ismael. Depois ele fala de novo, subir a Jerusalém. Por que isso é um dado tão curioso, gente? Porque pensem bem comigo, muitas pessoas dizem, Joseph escreveu esse livro. Ok, Joseph escreveu um livro. Só que imagine um menino do campo. É um menino criado aí na fazenda, um menino com pouca instrução, estudou até a 4ª série primária, um menino que mal sabia ler e escrever, que não tinha na época acesso a livros, que livros era algo muito difícil, não tinha acesso à tecnologia que nós temos hoje, não tinha como dar um Google e de repente ver a cidade de Jerusalém, não tinha essas pesquisas que nós temos hoje. E Joseph descreve Jerusalém como uma subida. Uma subida. E o que é que a gente encontra, né? Eu fui lá, eu dei um Google e coloquei a cidade de Jerusalém. E quando eu coloco Jerusalém, aparece isso. Jerusalém está situada em um planalto. Em um planalto.
ou seja, na parte montanhosa, ao sul de Israel. Como Joseph ia saber que Jerusalém estava na parte montanhosa, que ficava numa subida? Quando a gente lê esse capítulo 7, ele fala várias vezes a palavra subir a Jerusalém. Ele não fala ir a Jerusalém, ele fala subir, indicando que era alguém, né, que escreveu esse livro, que conhecia a geografia de Jerusalém, coisa que Joseph não conhecia. Então a gente tem aí mais uma evidência, uma sutil evidência, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Não há incoerências, é um livro extremamente coerente e coeso. É como o evangelho todo, é essa coxinha de retalho que se conecta. E por que eu estou falando isso, gente? Porque essas evidências nos ajudam a aumentar o nosso testemunho, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Que Joseph não tinha condições de escrever este livro com tanta precisão, com tantos detalhes. Quem escreveu esse livro, né, o primeiro Nefe inspirado pelo Senhor e conhecedor da geografia de Jerusalém. Outra coisa que eu achei muito interessante é que depois os irmãos se iram mais ainda e vão lá e vão atar Nefe com cordas e se rebelam contra ele. E ele pede ao Senhor para livrar-o dos irmãos, mas ele pede principalmente, dá-me forças para romper essas cordas. Dá-me forças. E eu fiquei pensando, porque às vezes na hora que a gente está passando um momento indesejado, um sufoco, né, danado, muitas vezes a gente quer sair da situação, a gente quer sair correndo, a gente quer dormir, acordar no outro dia, que nada tenha acontecido. A gente tem uma doença e a gente está curai-me, 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 e a gente não enxerga outra alternativa. A gente está desempregado e a gente, por favor, um emprego. E a gente quer que as coisas se resolvam no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E a gente aprende com Nefe, quando ele diz, dá-me força para romper essas cordas. Pode ser que a cura não venha, pode ser que não seja uma cura imediata, ou que nunca venha. Pode ser que eu passe meses esperando um emprego, mas o que nós precisamos pedir ao Senhor? Forças, forças para passar a turbulência, forças para passar por esse momento difícil, forças para superar, seja qual for a circunstância da nossa vida. O livro de Mórmon tem tanto a nos ensinar. E quando leí, ele tem aquela visão que todos nós conhecemos. Essa visão do sonho, né? Da árvore da vida. É tão impressionante essa visão, com suas metáforas, com todas as coisas que a gente vê nessa visão, desde a névoa de escuridão, desde o caminho apertado, o rio, né? O espaçoso e grande edifício, a barra de ferro, a árvore da vida, o fruto, né, que era o mais desejável, o mais doce, simboliza a nossa própria vida. E eu peguei uma declaração que está no manual, que vocês já devem ter visto, do presidente Boyd K. Packer, onde ele fala, né, sobre o sonho de Leí. Ele diz, você está nele. Eu estou nesse sonho, você está nesse sonho, você está nele. Todos nós estamos. O sonho ou a visão da barra de ferro traz todos os aspectos necessários para que um membro da igreja compreenda o teste da vida. Ou seja, esse sonho, essa visão traz todos os elementos para que nós, como membros da igreja, compreendamos o teste da vida. E aí você pode estar dizendo assim, mas como assim? Gente, Leí, ele tem a sua visão e aparece um homem de branco, vestido de branco, esse personagem que possivelmente era um anjo, que conduz ele por um deserto escuro. Quantas vezes vamos passar por desertos escuros na nossa vida? Quantas vezes tudo parece perdido e a gente parece que não tem uma alternativa, não tem uma luz, não tem um caminho. Mas de repente, ele tem essa visão, né, desse deserto. Ele acaba vendo, né, essa visão da árvore da vida, onde ele come o fruto. Quantas coisas o Senhor muitas vezes está disposto a nos abençoar,
depois de períodos muito tenebrosos, de provações que a gente se mantém fiel ali, provações muito grandes, e depois o Senhor vai lá e nos dá o bálsamo, nos dá a bênção. É essa a sensação de Leí, de sair de um deserto escuro para de repente comer de um fruto delicioso e de uma alegria infinita, a ponto de querer desejar que todos os seus familiares partilhassem desse fruto. E é interessante porque logo em seguida ele tem essa visão desse caminho estreito, né, dos grupos de pessoas. E a gente vê diferentes grupos de pessoas. Eu dividi aqui esses grupos, né? O primeiro grupo, eles iniciaram o caminho, mas eles acabaram se perdendo na névoa de escuridão. Eles perderam o rumo e eles não conseguiram chegar até a árvore da vida. Depois, eles falam sobre um segundo grupo. Esse grupo, avançando com esforço, eles conseguem segurar na extremidade da barra de ferro. Lembrando que essa barra, ela conduzia a gente até a árvore da vida. Né? O requisito para chegar lá e não cair no rio, ou não se desviar no caminho, é segurar. E eles estavam lá, segurando com esforço. Mas eles chegaram na árvore, eles comeram do fruto. E o que aconteceu? Eles olharam ao redor. Eles viram um grande e espaçoso edifício, com uma multidão, e as pessoas apontavam o dedo para eles, e as pessoas zombavam dele. E o que eles fizeram? Desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. Aí tem um terceiro grupo, outros que avançavam com esforço, e chegavam e agarravam-se à barra de ferro, e avançavam continuamente agarrados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto. Gente, e eu fiquei pensando, esse grupo conseguiu chegar. Qual foi o segredo desse grupo? Eu considero que foram duas coisas. Eles agarraram-se com esforço. Não quer dizer que foi simples, não. Eles também tiveram esforço, e foi muito esforço. Mas eles agarraram-se. E diz que eles agarraram-se continuamente. Ou seja, algo constante. Eles perseveraram, eles continuaram. Não foi uma temporada. Vou agarrar por uns minutos, vou agarrar por uns dias, por uns anos. Não, eles agarraram a vida toda, até que comeram do fruto. Então, olha só, ele vê ainda nessa visão muitos que se afogaram nas profundezas do rio, muitos que foram por caminhos desconhecidos. Esse quarto grupo, essa grande multidão que entrou naquele grande e espaçoso edifício, naquele extremo edifício, e que apontavam o dedo, zombando das pessoas. E aí, Leí diz o segredo. E todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. Somos nós que estamos nesse caminho. Somos nós que estamos lá tentando chegar à árvore da vida, a partilhar desse grupo. E vamos encontrar névoas de escuridão. Vamos encontrar um rio com as suas profundezas. Vamos encontrar um edifício espaçoso, pessoas zombando, rindo, tirando sarro pelo caminho. Vai ser difícil chegar lá. Mas a gente aprende que chegar lá foi uma questão de escolha. Porque quando Laí chega, né, e ele chama Nefe, ele chama Sam, ele chama Saria, eles aceitam o convite e eles vão partilhar do fruto. Mas do mesmo jeito que ele chama eles, ele vai lá e chama Lamã e Lemuel. Mas o que é que diz as Escrituras? Lamã e Lemuel não quiseram ir. E por que não quiseram ir? Porque Lamã e Lemuel sempre estiveram com os olhos fitos naquele grande e espaçoso edifício. Lamã e Lemuel sempre estiveram focados do lado contrário. Eles sempre quiseram voltar a Jerusalém. Eles sempre quiseram voltar à sua vida de iniquidade, a parte prática, né, as suas riquezas. Eles estavam com os olhos fitos no mundo, num grande e espaçoso edifício. E eles não quiseram. Então a gente aprende com o sonho de Leí, que o sonho de Leí é uma questão de escolha. Eu estava conversando com a minha sobrinha e a gente comentava sobre o sonho, e ela dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Ela dizia assim: seria muito mais fácil ter deixado
Lamã e Lemuel em Jerusalém. Seria muito mais fácil não fazer a travessia com eles, mas eles eram necessários. E através de Lamã e Lemuel nós temos os lamanitas. Os lamanitas que se tornaram mais fiéis depois até do que os nefitas. A gente tem uma história da misericórdia de Deus, do que a expiação de Deus pode fazer nas nossas vidas. E a gente ponderou muita coisa, e uma das coisas que eu fiquei pensando foi, pode ser que em algum momento da nossa vida a gente tenha se perdido nessa névoa de escuridão. Pode ser. Mas o mais importante é se a gente conseguiu voltar. O mais importante é se a gente conseguiu voltar a segurar de novo na barra de ferro. Pode ser que em algum momento eu ou você tenhamos ficado do outro lado do grande e espaçoso edifício. Mas sempre é possível voltar. Pode ser que estivemos lá por um período, nos arrependemos e voltamos a segurar a barra de ferro. Por isso, gente, que o livro de Mórmon e esse sonho de Leí, esses capítulos, demonstra a misericórdia de Deus, o amor de Deus por seus filhos, a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fico pensando que o Senhor sabe o fim desde o princípio. Ele já sabia o que aconteceria com Lamã e Lemuel. Eu fico imaginando Leí como um protótipo, como um simbolismo do Pai Celestial. Que ele conhecia seus filhos, ele sabia qual seria o fim, mas ele não desistiu em nenhum momento. Ele ficou lá todo o tempo. Como eu queria que vocês guardassem os mandamentos, exortando. Como eu queria que vocês fossem como esse vale, como esse rio, limpo, imutável. Ele vai todo o tempo, ele ora para os seus filhos, ele ensina seus filhos, ele acredita que a situação pode ser revertida até o último minuto. Ele está comendo do fruto e ele está chamando Lamã e Lemuel. Vem, vem, vem. Se arrepende, volta, aproveita. E não é assim com o nosso Pai Celestial. E não é assim muitas vezes com nós pais, quando a gente vê um filho se perdendo. Tudo que a gente quer é fazer com que ele sinta o desejo de partilhar desse fruto. Então, como é maravilhoso ler esses capítulos e entender o amor de Deus por nós. Que não quer que a gente se perca, que não quer que a gente vá por caminhos desconhecidos ou pela névoa de escuridão, que nos dá uma barra de ferro forte, firme. O segredo era agarrar-se com esforço e continuamente. Era só isso que tinha que fazer. Seria fácil? Não. Mas ele deu os meios, ele deu o caminho. E depois senti uma alegria imensa. A gente aprende a ter desejo de compartilhar com fruto, a falar do Evangelho para as pessoas. A gente aprende a não se prender nas distrações do mundo. E eu achei tão interessante, porque nas férias, aí eu fui na casa do meu sobrinho com a minha irmã. E a minha irmã foi lá, porque queria ver muito a netinha dela, a Olivia. E eu achei tão interessante, porque na hora que nós chegamos, a Olivia tinha começado a ver o desenho preferido dela no tablet. E quando a minha irmã chegou, geralmente ela faz a maior festa, porque ela quer ir para a vovó. Mas quando a minha irmã chegou, ela estava tão concentrada que ela ficou lá no desenho dela. E minha irmã ficava, Olivia, a vovó, Olivia, a vovó. E aí Olivia, que tem 2 anos de idade, levantava da cadeirinha dela, olhava para a vovó, sorria. Você via que ela estava morrendo de vontade de dar um abraço na avó. Mas quando ela olhava para a tela, ela via o desenho preferido dela. Ela sentava na cadeirinha e ficava de novo olhando o seu desenho. E novamente, Olivia, vem para a vovó. E a Olivia levantava feliz, olhava para a vovó, mas lembrava do desenho, olhava para a tela e era como se tivesse um magnetismo, como se aquela tela fosse tão sedutora que ela conseguia ficar ali presa no desenho. Foram precisos muitas chamadas. Vem, Olivia, a vovó daqui a pouco vai embora, Olivia. Vem dar o abraço da vovó. Vem, e a gente incentivando a Olivia deixar ali o tablet e o desenho para vir dar o abraço da vovó. Quando finalmente ela conseguiu deixar o desenho dela. E eu fiquei pensando naquele momento, como são as distrações do mundo. Como às vezes a gente está tão conectado, ou está tão preso em uma distração, e a gente gosta tanto daquilo, que a gente não consegue fazer essa distinção. E às vezes a gente se torna exatamente como uma criança, que quer muito algo. Então isso é muito comum, quando a gente tem um foco no grande espaçoso edifício.
Às vezes as coisas materiais se tornam mais importantes. Às vezes o meu emprego é muito mais importante do que o Evangelho. Às vezes o meu momento de lazer com a minha família se torna a minha prioridade. E eu tenho um Deus dizendo, vem renovar os convênios comigo. E vem no domingo à igreja. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. O Deus que nos mostra essa escada, como mostrou a Jacó, que leva ao reino celestial. Mas a gente não está vendo a escada. A gente está vendo a música, a gente está vendo as distrações. Eu quero me divertir. Como se a vida fosse férias constantes. Como se essa vida não fosse o teste que a gente precisa para voltar à presença de Deus. E constantemente essa névoa de escuridão vem na nossa vida. Para que a gente diga, não, eu prefiro a minha novela do que ler as escrituras. A série está muito 10. Depois eu leio, aí depois não dá tempo. Então, como a gente escutou na conferência, a gente acorda pela manhã, primeira coisa que a gente faz, a gente abre o celular. E a gente esquece de se conectar com Deus. A gente esquece de orar. Esses são os deuses dessa época. Esse é o grande, espaçoso edifício. Onde a gente se reconhece nesse caminho de se achegar a Cristo? Será que a gente se perdeu nessa névoa de escuridão? Será que a gente até se esforçou, agarrou barra de ferro, mas quando viu as pessoas zombando da gente, a gente disse, não, esse evangelho não é para mim, requer muito sacrifício, eu não vou mais seguir adiante. E desistiu? Será que a gente se agarrou firme, com esforço continuamente, e chegou lá e provou esse fruto mais doce? Ou será que no meio do caminho a gente viu o grande e espaçoso edifício e disse, não, esse tem tudo a ver comigo, é lá que eu quero estar. O sonho de Leí, ele está muito conectado também com as nossas recompensas, porque o sonho de Leí também é uma questão de escolhas. O que eu escolho hoje, como disse o presidente Nelson, vai depender do lugar que eu vou herdar no reino celestial. E esse lugar que eu vou herdar vai depender das minhas decisões, das minhas escolhas. Leio as escrituras ou fico na minha série? Eu vou à igreja ou fico na minha cama quentinha? Faço a minha visita de ministração ou vou simplesmente me divertir? Gente, diversão é bom, descansar é bom, ver uma série é bom, mas a nossa prioridade deve ser um Deus no céu, que nos olha e que está nos ajudando a escrever a história da nossa vida. Que a gente possa aprender com a família de Leí, que a gente possa aprender com essa história que foi escrita para nós. É nós que precisamos lê-la, é nós que precisamos aplicá-la na nossa vida. Que o Senhor nos ajude e nos dê a força para sermos valentes nesses últimos dias, que tem tantos dedos apontados e que tem tantas distrações tentando nos fazer tirar o foco. Até a próxima.